Seja muito bem-vindo ao meu canal, você está no meu escritório. Aqui quem fala é Alexandre Losato. E eu já peço que você curta esse vídeo e você se inscreva no canal, por favor. E hoje eu quero falar com você sobre uma dúvida que me mandaram no Messenger. O rapazinho mandou para mim no Messenger o seguinte: Pastor, eu sou assembleano, estou visitando um presbiteriano, tenho conhecido a teologia reformada, porém, nessa igreja eles são cessacionistas, ou seja, eles não acreditam na continuidade dos dons, e eu não consigo negar as experiências que eu já tive anteriormente. O que eu faço? Eu respondi para ele: Rapaz, se eu estivesse no teu lugar, eu não teria dúvida nenhuma de ficar numa Assembleia de Deus do que escolher uma presbiteriana. Por quê? A teologia reformada, ela é um benefício para todos, principalmente para a igreja, torna-nos mais saudáveis, pode nos fazer amar mais a Jesus. Mas os dons espirituais, eles nos edificam o corpo de Cristo de uma forma sobrenatural. Quanto à teologia reformada, nós temos a ênfase no dom de mestre, de ensino, e esse é o ponto. O dom ali é de mestre. Numa igreja pentecostal, nós temos múltiplos dons, ou seja, há mais edificação do corpo do que numa igreja reformada, que vai focar somente, se essa igreja reformada for sensacionista, né? Vai focar somente no dom de ensino. Então, vamos lá. É possível conciliar? Aí ele perguntou para mim: Pastor, mas é possível conciliar calvinismo, doutrina reformada com a teologia pentecostal? Eu olhei para ele: Rapaz, a melhor coisa é fazer uma tulipa pegar fogo, rapaz. Tu não entende isso. Então, é plenamente possível conciliar teologia reformada com dons do Espírito Santo, ou seja, continuismo com calvinismo, ou carismatismo com calvinismo. Por que eu digo isso? Porque não são coisas opostas entre si, bem pelo contrário. O que nós vemos na história da igreja é, principalmente depois da reforma, né, falando para não ser anacrônico aqui de algum tempo, né, não dizer que Agostinho era reformado, porque não seria anacronismo, né. Então vamos dizer assim, partindo do ponto, depois da reforma, nós vamos ver que os reformados nunca negaram a influência do Espírito Santo. Eu sei que é polêmico, mas Orlando Boyer escreve que Martinho Lutero orava em línguas. De onde ele tirou isso? Não foi da cabeça dele. Provavelmente ele tem alguma fonte ali, ele cita a fonte que ele cita isso. Então, o que eu digo para vocês? A melhor parte da reforma, a doutrina reformada lida com a questão da soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Principalmente, vamos abastar aqui a cosmovisão. Vamos trabalhar só com a soteriologia. Então, o que vai enfatizar? Vai enfatizar o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus fez por nós. Então, eu vejo que no período da história, há pelo menos aparente 3 ciclos. Do primeiro parte, nós vemos principalmente a formulação da Trindade e a doutrina de Deus Pai, a doutrina do Deus Filho e a doutrina do Espírito Santo. Há a ênfase em quem é Deus. Depois, nós temos na época da Reforma uma ênfase no que Deus fez, ou seja, na cruz, na obra da cruz, na justificação, na reconciliação, na substituição penal, enfim, no Christus Victor. Essa ênfase no que Jesus fez por nós. Então, depois eu vejo que a partir do movimento pentecostal ali, da Rua Azusa, enfim, com mais ênfase nisso, né, não que já não estivesse depois, mas que deu uma ênfase posterior, nós vemos as obras do Espírito, que o Espírito faz através de nós. Quem Deus é, o que Jesus fez e como isso mobiliza o mundo através de nós. Então, há uma ênfase no poder do Espírito Santo, e isso é pneumatologia. Ou seja, como o Espírito trabalha em nós, quem é o Espírito Santo e o que ele faz através de nós. Soteriologia, Jesus nos salvando. Pneumatologia, aplicação da salvação e como ela reverbera na nossa vida. Então, veja, não tem empecilho nenhum de você juntar calvinismo e dons do Espírito, carismatismo, continuismo. Se vocês quiserem que eu explique aqui a diferença entre carismático, continuista e pentecostal, só comenta aqui embaixo que eu explico no próximo vídeo isso para vocês. Então, não tem problema nenhum de juntar esses dois lados. Na verdade, é maravilhoso quando você consegue ter a mente inflamada pela doutrina, encharcada de boa doutrina reformada, e quando você consegue ter o seu coração queimando através dos dons do Espírito. Eu tenho uma série aqui no YouTube sobre os dons do Espírito, você pode assistir. Eu tenho um devocional sobre isso também. Se você quiser, você comenta aqui, que eu posso ver uma forma de passar até você. Mas, além disso, eu posso também ensinar aqui, a dúvida que você tiver, você comenta aqui embaixo, eu posso responder em algum vídeo, em algum momento, eu posso responder o seu comentário, saber o que você pensa sobre isso. Mas aqui está um exemplo
de alguém que vive isso. Doutrina reformada, doutrina calvinista, com a pneumatologia, com a ênfase nos dons do Espírito Santo pentecostal, né? Embora não seja pentecostal, mas é comumente dito como pentecostal. Então seria um pentecostal, um calvinista pentecostal, um pentecostal carismático, como é que é, calvinista carismático, enfim, seriam essas definições. Meus amigos, é isso. Então, se você é um jovem que está em dúvida se pode conciliar ou não teologia reformada com os dons do Espírito Santo, você deve conciliar. Se você está em dúvida, eu saio da Assembleia de Deus e vou para uma presbiteriana porque lá tem mais ênfase na doutrina, eu diria assim, torne-se uma boa influência na sua igreja, torne-se um bom mestre na sua igreja, não abandone os dons e ali propague a doutrina reformada da salvação. Lembrando que os pentecostais, eles são, sim, descendentes da teologia reformada, meus irmãos. Eles são descendentes da teologia reformada. Eles não nasceram da igreja católica, né? Eles nasceram da igreja reformada. Enfim, meus irmãos, é isso. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal. Espero ter ajudado vocês. Até mais. Valeu!